Oi, gente, tudo bom? Então, ontem eu fiz uma reunião com vocês para tratar de temas relacionados à liderança. E hoje eu resolvi gravar esse videozinho. Na verdade, eu conversei com vocês ontem pelo WhatsApp já, falando, explicando esses slides que eu mandei, porque fora de contexto eles ficam um pouco complicados de entender, certo? Então, isso aqui é uma coisa bem informal, é uma conversa com vocês, só para vocês entenderem mais ou menos qual é a proposta. E aí a gente vai tentando preparar vocês melhor, beleza? Inclusive ajuda quem não estava lá presente para poder tornar mais dinâmica a nossa preparação. Bom, nossos objetivos aqui principais são, primeiro, tratar de questões relacionadas à liderança, depois, pontuar comportamentos que não devem acontecer, tratar da organização dos grupos de revezamento de coordenadores, apresentar detalhes da logística e como as coisas ocorrerão durante a viagem, e posteriormente ouvir opiniões. Naturalmente, ouvir opiniões, depois que vocês assistirem, será feito pelo próprio grupo aqui do WhatsApp, beleza? Como líder age quando se depara com um problema? Vejamos um exemplo prático. Galera, vejam só, vocês vão estar lidando com pessoas, certo? Cada pessoa tem uma mente diferente, tem uma formação diferente, tem uma história diferente. Então vocês precisam estar prontos para lidar com as situações. E às vezes a gente acha que liderar é tomar a frente e impor as coisas e querer fazer de qualquer jeito. Isso não é verdade. Vocês têm que aprender que o primeiro passo para a liderança é conquistar. Não se lidera simplesmente, se conquista a liderança. Além disso, um bom líder, ele sabe se colocar no lugar do outro, ele sabe ouvir o outro e ele sabe ser justo na hora de tomar decisões, certo? Eh, in- Invariavelmente, um líder precisa ser exemplo. Então, eu trouxe a primeira coisa aqui para vocês, foram duas situações para analisar exemplos, bons exemplos de liderança. Eu comentei com os meninos que estavam na reunião e tem duas coisas que são muito, sim, regem muito as minhas decisões e como eu faço as coisas. A primeira delas é a mais importante, são as minhas convicções de fé. Então, todos os passos que eu dou, tudo que eu decido, tudo que eu faço tem muito a ver com o que eu penso e com as minhas convicções de fé. Essas convicções de fé me levam a enxergar o mundo da minha forma particular. Então, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu decido fazer as coisas, tem muito a ver com a minha crença e a minha fé. A outra coisa que é muito importante na organização do projeto, em particular, é a minha formação militar. Então, eu trouxe dois exemplos aqui, um relacionado à minha convicção de fé e outro relacionado à minha vida militar, para vocês entenderem bons exemplos de liderança, certo? Bom, então aqui nós temos primeiro um problema e a correção para esse problema. E eu vou dar um exemplo de quem para mim é o maior modelo de liderança, que é Jesus. Eu vou ler o texto aqui com vocês, vou explicar qual é o contexto para não ficar solto sem ninguém saber por que isso aqui está aqui. E houve também entre eles contenda sobre qual deles pareceria ser o maior. Gente, o que está acontecendo aqui nesse texto, está lá no livro de Lucas, é que os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos ali, estavam discutindo para ver quem seria o maior dentro do reino de Deus. Então cada um queria ser melhor do que o outro. Aí Jesus vai e corrige eles, e diz assim, e eles lhe disse, os reis dos gentios, gentios é o nome dado para quem não é judeu, certo? Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis assim, vós. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, o que está à mesa ou quem serve? Então aqui ele dá um exemplo de que a maioria dos povos, os reis são mais poderosos, dominam sobre os outros. Mas que entre eles, entre aqueles cristãos que estavam iniciando, não deveria ser assim. Se eles quisessem ser os maiores, eles precisariam agir como os menores e servir. E ele dá um exemplo. Na vida cotidiana, se você vai para um jantar, uma festa, quem é mais importante? Quem está sentado na mesa ou quem está servindo? Bom, naturalmente, quem é mais importante é quem está sentado na mesa, é o convidado. Quem está servindo é um funcionário, que está ali servindo, às vezes nem conhece o aniversariante, nem conhece o dono da festa. Às vezes é só um funcionário da empresa que está ali servindo. Aí ele fala: pois qual é o maior, quem está sentado na mesa ou que serve? Porventura não é aquele que está na mesa? Eu, porém, entre vós, sou como o que serve. Então ele está dizendo assim, ó, numa festa, numa ocasião especial, o mais importante é aquele que está na mesa. Mas eu, nesse caso era Jesus falando, eu estou entre vocês não como quem está sentado na mesa, mas como quem serve. Eu lidero vocês servindo, certo? Então essa é uma função muito importante do líder. Ele falou, mas depois que ele fala, ele dá um exemplo prático disso aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, pois havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que haviam saído do Pai e que iriam voltar para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, se cingiu. Então, eles estavam no jantar, certo? No ceia é um jantar, estavam jantando juntos. Ele sabia que estava prestes a morrer e ele já tinha acabado de dar aquele conselho lá de que eles não deveriam considerar um maior do que o outro. E ele vai dar um exemplo prático disso. O que é que ele faz? Ele tira a roupa dele e veste uma toalha. E ele vai lá e pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos dele. Esse ato de lavar os pés hoje em dia não tem muito sentido, mas na época era muito forte, porque quem lavava os pés das pessoas que chegavam com visita nas casas era aquele escravo que sabia fazer menos coisas. Então você tinha escravos na casa que sabiam lavar, que sabiam cozinhar, que sabiam arrumar, e tinha aquele que não sabia fazer nada. Esse que não sabia fazer nada era colocado para lavar os pés dos visitantes, porque eles andavam de sandália na estrada de terra, não tinha água toda hora, estavam tomando banho, era um lugar deserto, né? Israel era um deserto. Então, quando os visitantes chegavam, a forma de honrar os visitantes era colocar o escravo para lavar os pés. E aí, Jesus pega e começa a lavar os pés dos discípulos. Então, para aqueles discípulos que estavam ali, eles entenderam muito bem o que é que Jesus estava fazendo. Ele estava se colocando no lugar do escravo e fazendo o papel do escravo e servindo como se fosse um escravo. Inclusive, vocês vão ler, quem quiser continuar lendo o texto aqui que está aqui, Pedro, que é um dos apóstolos, ele reclama, diz que não vai deixar ele lavar os pés, porque na cabeça de Pedro era uma humilhação muito grande e Jesus o líder deles está lavando os pés dele. E Jesus disse assim, ó, Pedro, você não sabe ainda o que eu estou fazendo, mas um dia você vai entender. E se você não me deixar lavar seus pés, você não vai poder fazer parte do meu reino. E aí até Pedro diz assim, não, Jesus, então lave só os pés não, lave a cabeça também, lave o rosto. É, E então, nesse momento aqui, fica muito claro uma coisa, numa característica de líder. Ele viu um problema, que era um querendo ser maior do que o outro. Ele falou o que era o correto, mas ele fez mais do que isso. Ele deu um exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E ele termina explicando o seguinte: ora, se eu, ser o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se vocês querem liderar seu grupo e querem que seu grupo siga vocês como líderes, aprendam a dar exemplo. Não adianta só falar se não faz. Não adianta só mandar fazer silêncio se vocês não fazem silêncio. Não adianta só entrar em fila se você não entrar em fila. Não adianta pedir para eles me obedecerem como coordenador geral do projeto se vocês não obedecem, certo? Então sejam exemplos. O próximo exemplo aqui é um videozinho. Eu vou pedir então para vocês darem uma pausa aqui nesse vídeo assim que eu terminar a explicação, assistirem o vídeo todo, compreendendo qual é a situação aqui. Mas primeiro eu vou explicar para vocês. A situação é a seguinte: essa situação é uma situação real que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que um grupo de soldados americanos estava invadindo uma cidade para tirar do controle dos alemães, os nazistas. E no meio dessa situação, a companhia companhia E de paraquedistas, a Easy Company, que era chamada na época, ela vai invadir a cidade. A companhia D está na retaguarda como reserva, mas que não seria empregada porque não tinha necessidades. Os americanos estavam em maior número, tinham condições de invadir. E atrás existia uma companhia chamada Companhia I que tinha que encontrar com eles. Um vinha por trás, outro pela frente, para se encontrarem no meio, imprensando os alemães. O problema é que colocaram para comandar a Companhia E um tenente que não era um líder. Ele era um homem que estava ali só porque queria dizer que tinha participado do combate, era filho de rico, de uma família é, que queria ter influência. Então ele não estava nem aí para os soldados, não se importava com ninguém, ele estava ali só para dizer que estava combatendo. E o capitão da companhia era um líder de fato, e ele já tinha sido tenente comandando essa companhia, mas tinha sido afastado porque agora era capitão, estava comandando o batalhão inteiro. Nesse momento um pouco antes da batalha, um sargento vem conversar com o capitão e explica que ele não é um bom líder, que o tenente está deixando todo mundo solto e que vai acabar morrendo gente. Mas o capitão não tem muito a fazer porque ele também é comandado. E aí, na hora da batalha, eles acabam sendo mal liderados pelo tenente, muita gente começa a morrer, ao ponto de que o capitão, no meio da batalha, precisa mandar um outro tenente lá para poder socorrer todo mundo. E esse tenente vai, toma a frente da batalha e dá um exemplo fantástico lá na hora da batalha e consegue liderar seu grupo. Assistam e nós vamos voltar já já com um comentário disso. Bom, gente, se vocês assistiram o vídeo aí, vocês viram a situação que a tropa ficou.
Tava todo mundo encurralado. Era um ataque relativamente simples, eles tinham que avançar rápido, só isso. Mas o tenente hesitou, depois ficou com medo, travou. E aí eles chamam Spears, que é o outro tenente da companhia D, para poder socorrer. Não sei se vocês prestaram atenção, mas primeiro ele era um cara destemido, ele vai no meio do fogo cruzado lá, atravessa o campo sozinho, vai socorrer a tropa. E depois, quando ele chega mais na frente, ele tem uma situação em que ele tem que avisar a companhia aí, que está lá atrás, só que entre eles e a companhia estão os alemães. E ele não manda um soldado ir, ele mesmo levanta, atravessa o campo correndo no meio dos alemães, leva o recado e mais, ele volta correndo, certo? O mais incrível dessa história aí é que não é um filme simplesmente. Esse cara existiu realmente. O nome dele era, ele terminou a carreira dele como tenente-coronel Ronald Spears. Ele nasceu em 20 de abril de 1920 e morreu em 2007, com 86 anos. Ele, além de lutar na Segunda Guerra Mundial, ele lutou também na Guerra da Coreia e treinou militares em outras guerras. Então, ele era um exímio soldado e acabou conquistando a liderança dos soldados que estavam com ele por causa do exemplo que ele deu e da coragem em não hesitar e andar. Tem horas que vocês vão ter que tomar decisões que vocês nunca tomaram e vão ter que liderar o grupo de vocês com situações que não sabem como fazer. E talvez até conduzam de forma errada, mas vocês precisam ter segurança na hora de agir. Não hesitar, não ficar parando, não ficar pensando duas vezes. Vão lá e façam o que é necessário. Sempre pensando na integridade física e no bem-estar dos seus alunos, daqueles que estão subordinados a vocês. Pensem, organizem e façam de forma que eles consigam cumprir a missão deles sem correr nenhum risco. E lembrem, se vocês que são coordenadores, chefe de projeto, professores adjuntos, questionarem os professores das escolas que estão acompanhando a gente, os professores estão nos grupos, vocês tiram a autoridade deles. Então eu não quero ninguém tirando a autoridade de ninguém, nem coordenador tirando a autoridade de chefe de projeto, nem chefe de projeto tirando a autoridade de professor adjunto, e nem vice-versa, certo? Se vocês têm alguma divergência, chama no canto, conversa, se precisar me chama, mas nada de tirar autoridade de um em frente ao outro. Se um falou, é lei, é regra, certo? Bom, e aí vem na sequência outro videozinho, até um pouco mais bem-humorado, falando sobre características de um líder. Eu não quero que vocês pensem que por não ter alguma dessas características aqui, vocês não são capazes de liderar. Na verdade, liderança é uma coisa que se forma. Embora algumas pessoas nascem com uma habilidade muito grande para liderar, mas vocês podem aprender essas habilidades, certo? Então, aqueles que não têm nenhuma dessas habilidades ou que não têm alguma dessas habilidades, eu deixei em aberto. Refletir, pensar e, se quiser, eu estou à disposição. Mandar para mim no privado, professor, eu acho que essa característica eu não tenho. Como é que eu posso alcançar ela? E eu vou tentar ajudar vocês. Eu não quero mudar a personalidade de vocês, mas eu posso desenvolver ao máximo aquelas habilidades que vocês têm para que vocês se tornem bons líderes e que vocês desenvolvam as habilidades de vocês até o máximo possível, dentro das características individuais de cada um, certo? Então assistam aí esse vídeo e depois, quem tiver interesse em conversar e pedir ajuda ou comentar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Bom, assistindo o vídeo agora, nós vamos entrar em algumas coisas que são muito importantes. Atitudes que não devem ocorrer, mas que estão ocorrendo, infelizmente, nessa preparação para a viagem, principalmente com os coordenadores, e por isso que eu precisei fazer esse treinamento. Eu citei algumas aqui: descuido, distração, não cumprimento das responsabilidades individuais e omissão. Gente, vocês terão sob a responsabilidade de vocês vidas. E quando eu falo vidas, eu não estou falando só de vida ou morte, não. Estou falando de vidas, de pessoas que têm expectativas, de que almejam coisas e de que precisam que as coisas aconteçam, certo? Então, se vocês descuidarem, se vocês não prestarem atenção nas necessidades, se vocês se distraírem, se não cumprirem com as obrigações básicas de vocês, vocês estarão colocando em risco essas vidas. Vocês estarão expondo essas pessoas a situações que podem ser desagradáveis. No mínimo, elas voltarem frustradas com o projeto, certo? Então, por favor, ajam da melhor forma possível. Haverão situações em que eu, propositalmente, forçarei esses alunos a se depararem com dificuldades, com experimentos que não estão do jeito que a gente gostaria. Embora esse ano vai ter muito menos quem está organizando tudo bem organizadinho. Mas eu gosto quando as coisas não dão certo também, porque vocês aprendem. Para mim, eu tenho muita vontade de pegar um grupo corajoso aí que vai viajar sem experimento nenhum. Quando chegar lá, dizer aqui, tá aqui essas peças, montem alguma coisa, eles fazerem lá na hora. Mas isso tem que ser uma situação controlada por quem está à frente. Vocês ainda estão em fase de formação, certo? Então, é, é, com calma,
organizem, estejam atentos, cumpram suas atividades, deem exemplo para eles e não sejam omissos. Se vocês viram uma situação que vocês precisam intervir, intervenham. Se vocês verem um aluno está se sentindo mal, entrem junto, não esperem alguém ver. Verem um aluno que está com comportamento não está adequado, vão lá e ajam. Não fiquem esperando as coisas acontecerem. Um líder não espera acontecer, ele vai lá, toma a frente e resolve. E nessa fase final agora, é crítico que vocês deem todo o exemplo possível. Porque se os alunos começarem a ver vocês brincando, sem levar a sério o que tem que fazer, com risadinha, com gracinha o tempo todo, eles não vão levar a sério vocês na viagem. Eles vão dizer, ah, quer dizer que aquele ali que estava tirando onda o tempo todo é o que vai querer me liderar e me dizer para ficar quieto agora? Não, isso aí não obedece não. Mesmo que inconscientemente vai ser isso que vai acontecer, certo? Então seja um exemplo a partir de agora. Já era para estar sendo, infelizmente alguns ainda não estão levando a sério ainda. Bom, com relação ao revezamento das duplas, eu mandei aí no grupo algumas informações, eu estou aqui com uma coisa um pouco mais prática para vocês entenderem. Eu peguei aqui o exemplo do grupo laranja, que tem duas duplas. Nós temos aqui Letícia e Giovana, Zambon e Rafael. Por que eu peguei essas duas duplas aqui, gente? Para explicar. Eu separei sempre numerando a dupla 1 e a dupla 2. A dupla 1 é a que iniciará a viagem, a dupla 2 é a que encerrará a viagem. E eu coloquei aqui quais dias cada dupla atuará. Então, por exemplo, no caso do grupo laranja, a dupla 1, que é Letícia e Giovana, vai estar atuando no domingo, que é o embarque, na terça, que é o segundo dia da apresentação, e na quinta, em Beto Carreiro, embora aqui vai haver muito mais um revezamento entre todos, que a gente vai estar no parque se divertindo, né? A dupla 2, que seria Zambon e Rafael, nós estarão na segunda-feira, que é o primeiro dia da apresentação, na quarta, que é o dia do City Tour, e na sexta, que é o retorno. Então, Zambon e Rafael, muito cuidado, porque esses dias são críticos, certo? Primeiro dia da apresentação é tenso, a quarta-feira do City Tour tem que ficar de olho para ninguém sair da fila e ninguém sair do lugar. E a sexta-feira, que é o retorno, vai estar todo mundo cansado e tem uma tendência a estar meio distraído. Se você não prestar atenção, pode acontecer alguma coisa, beleza? Então, todos vocês confiram aí nessa lista que eu mandei quais são os dias que vocês estarão como coordenadores, qual é a sua dupla, para que a gente consiga ter uma organização melhor e dar tudo certo nessa viagem. Eu também mandei aí um resumo da logística, falando em cada dia o que vai acontecer. Então, por exemplo, aqui no primeiro dia, Aracaju, Navegantes e Itajaí. A gente tem que chegar no aeroporto às 11h30. Eu vou estar bem mais cedo do que isso, 9 horas da manhã eu vou estar lá para o primeiro grupo, que tem alguns alunos, inclusive coordenadores, né, como Tom, Melo, Guilherme, Luiz Henrique, mais alguns aí que estão indo nesse voo que vai mais cedo, certo? Então, mas o grupo maior tem que estar às 11h30 da manhã. O embarque vai ser 1h35. Nós devemos chegar em Navegantes por volta das 18h40. Então tem que imaginar que vocês têm que chegar aqui no aeroporto já tendo almoçado, certo? E vamos chegar no hotel. No hotel, embora tenha aqui não incluso o jantar, mas vocês sabem que é a pizza quando chegar lá, certo? Na segunda-feira, café da manhã às 7 horas. E uma coisa que eu mudei esse ano foi que a volta do hotel será às 17 horas. Nós vamos voltar mais cedo, porque das 17h30 até às 19h30, o restaurante vai estar à nossa disposição para fazer nossas refeições. Então nós vamos chegar lá, vamos comer, e aí vai ficar mais fácil da gente gerenciar nossa ida, certo? Ok? Vamos tentar gerenciar o espaço da melhor forma possível. À noite nós teremos atividade com Dona Ivone. Então, só para ficar claro, vocês podem olhar no papelzinho aí, ou perdão, no texto que eu mandei. Na segunda-feira, atividade à noite com Dona Ivone, de recreativa, certo? Terça-feira, noite de autógrafos com o livro de Bruno de Oliveira. Eu peço a vocês que estimulem os alunos dos grupos de vocês a comprarem o livro. O cara, ele tá indo de graça pra gente, a gente só cobra os custos dele, então não custa nada a gente também prestigiar ele com esse livro dele. Na quarta-feira, a gente faz uma reunião à noite, só para fazer uma prévia do que será o Beto Carreiro. Quinta-feira à noite é a nossa reunião de encerramento. Na sexta-feira a gente volta, vai para o aeroporto, volta das 15 horas, certo? E no domingo, gente, é aquela velha reunião de preparação só para o primeiro dia de apresentações. Bom, e por último, eu vou ficar aguardando de vocês aqui as sugestões para que vocês mandem ideias. Eu já catei algumas sugestões muito boas que foram dadas, por exemplo, por Rafael, por Zambon. A ideia da água, por exemplo, eu não lembro quem falou, mas foi uma ideia muito boa também, da gente colocar garrafões de água nos quartos, em vez de vocês ficarem enchendo as garrafinhas. Então, ao chegar lá no domingo, algumas pessoas já vão diretamente no Extra para comprar essas águas e deixar lá, certo? Então, vamos trabalhando para que a gente possa sair com tudo, organizar tudo certinho, para dar tudo certo. Estou aguardando aqui o retorno de vocês, valeu?